E hoje a gente vai falar sobre propriedades da multiplicação, ok? Lembra aí que na aula anterior a gente falou sobre multiplicação de números naturais. Se você perder essa aula, volta lá, assiste ela, para que você consiga compreender também o que a gente vai ver daqui para frente, ok? Então, vamos lá. A primeira propriedade que a gente vai ver da multiplicação é a chamada propriedade comutativa, tá? Então, vamos entender aqui como que funciona a propriedade comutativa. Em uma multiplicação, o resultado não se altera quando trocamos a ordem dos fatores. O que isso quer dizer? Lembra lá que fatores são os números que vão ser multiplicados, ok? Vamos ver o que vai acontecer então nesse exemplo aqui. Eu tenho exemplo 5 vezes 3 e a gente vai trocar de lugar o 5 e o 3, vai ficar 3 vezes 5. Vamos resolver as duas para ver o resultado que dá. Então, 5 vezes 3, a gente já sabe que o resultado é 15, assim como se eu resolver 3 vezes 5, o resultado é 15. Ou seja, isso daqui representa para a gente a propriedade comutativa. Porque quando eu troquei de lugar os fatores 5 e 3, que aí eu fiz aqui, ó, 3 vezes 5, o resultado deu exatamente o mesmo. Então, aqui confirma para a gente a propriedade comutativa, ok? Então, vamos ver aqui um outro exemplo, só para a gente entender melhor. Eu tenho aqui, ó, 10 vezes 3, e eu já estou identificando que isso aqui vai ser igual a 3 vezes 10. Por quê? Porque eu já sei que a propriedade comutativa ela acontece na multiplicação. Mas vamos confirmar isso aí. A gente vai resolver 10 vezes 3, o resultado vai dar o quê? 30. Assim como, se eu for resolver 3 vezes 10, o resultado é 30. Por isso que eu digo que 10 vezes 3 é igual a 3 vezes 10. Por quê? Porque o resultado é o mesmo. Ok? Então, aqui a gente confirma propriedade comutativa. Beleza? Vamos para a próxima propriedade. Então, eu tenho a propriedade associativa. O que é a propriedade associativa? Em uma multiplicação de 3 ou mais fatores, o resultado não se altera quando associamos os fatores de maneiras diferentes. Ok? Então, vamos entender como é que isso aqui funciona. Eu vou aplicar para 3 fatores, ok? Pode ser para mais do que isso, mas para a gente entender da forma mais simples, vamos utilizar 3 fatores. Eu tenho aqui, ó, 6 vezes 15 vezes 20. Observa que o que eu tenho aqui, ó, 6 vezes 15 vezes 20, é a mesma coisa que eu tenho aqui do outro lado, ó, 6 vezes 15 vezes 20. Eu já estou dizendo que eles são iguais, por quê? Porque eu estou multiplicando os mesmos valores e eu vou aplicar a propriedade associativa. De que forma? Preste atenção, que eu coloquei aqui parênteses no 6 vezes 15. Lembra lá, para que eu coloco parêntese? Para identificar por onde eu vou começar o meu cálculo, ok? E do outro lado, lá eu coloquei, ao invés de eu começar no 6 vezes 15, eu vou começar no 15 vezes 20, ok? Tanto que o parêntese está aqui no 15 vezes 20. A gente vai resolver os dois lados, para a gente ver o resultado que dá dos dois lados, ok? Então, começando aqui, ó, 6 vezes 15 vai dar 90, ok? Como eu não fiz nenhuma conta com 20 aqui, com vezes 20, ó, só baixou ele, beleza? Então, aqui eu já identifiquei como ficou o primeiro lado. Igual, aqui é igualdade. Vamos resolver o segundo lado. Olha lá, como eu começo pelo parêntese, vou começar aqui com 15 vezes 20. Está aqui o resultado, 300. Como eu não fiz a multiplicação com 6 vezes, eu só baixei ele. Eu repeti. Para quê? Para que eu não precise mais ficar olhando para cá, para cima. A minha conta agora está toda aqui embaixo. Tudo que eu preciso fazer está aqui embaixo. Por isso que eu repito os valores que eu não utilizei. Beleza? Então, olha aí. Agora, daqui para frente, a gente vai resolver aqui o 90 vezes 20 e o 6 vezes 300. Então, 90 vezes 20, 1.800. Assim como se eu fizer 6 vezes 300, o resultado 1.800 também. Então, isso daqui é propriedade associativa. Por quê? O que foi que aconteceu? Aqui eu comecei resolvendo por um lado, que foi o 6 vezes 15. Preste atenção que são os mesmos números que eu tenho do outro lado aqui. Só que aqui eu comecei resolvendo pelo 15 vezes 20. Observa que, como existe a propriedade associativa na multiplicação, tanto faz por onde eu começo a multiplicação. Tá? Dependendo como tanto faz por onde eu começo, eu vou ter o mesmo resultado no final. Beleza? Isso é propriedade associativa. Isso pode ser para 3 fatores, como eu tinha aqui, pode ser 4, 5, seja lá quantos fatores você tiver. Não importa por onde você vai começar a multiplicar, o resultado vai dar o mesmo no final das contas, tá? Por causa da propriedade associativa. Vamos a uma outra propriedade. Propriedade do elemento neutro. Então, quem é o elemento neutro da multiplicação? O número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Vamos ver aqui alguns exemplos. Se eu fizer 1 vezes 5, tá aqui o resultado vai dar 5. Por quê? Porque o 1 é elemento neutro. O que isso quer dizer? Que toda vez que eu multiplicar um número por 1,
o resultado vai ser esse mesmo número que foi multiplicado por 1. Quer ver? Vamos ver outro exemplo aqui. 12 vezes 1. O resultado é quem? Ó? É o 12, o número que multiplicou o 1, porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Vamos ver mais um exemplo, só para a gente finalizar essa parte. 7 vezes 1, o resultado é 7. Porque aqui, ó, o 1 é elemento neutro. Observa, então, que o 7 multiplicou 1, o resultado é o próprio 7. Então, toda vez que você tem uma multiplicação por 1, o resultado é esse número que multiplicou 1. Beleza? Isso é propriedade do elemento neutro. Vamos lá para a próxima propriedade. Propriedade distributiva. Então, para multiplicar um número por uma adição indicada, multiplicamos esse número por cada parcela da adição. E em seguida adicionamos os resultados. Isso vale também para a multiplicação em relação à subtração. Então, para a gente entender mais fácil a propriedade distributiva, vamos para um exemplo. A gente vai fazer um exemplo com adição e a gente vai fazer um exemplo com subtração, porque a propriedade distributiva ela se aplica tanto para a multiplicação, ou tanto para a adição como para a subtração. Mas preste atenção que a gente está tratando de multiplicação. Então, tem aqui, olha, a multiplicação, 5, nesse exemplo aqui eu tenho 5 vezes 12 mais 25. Essa multiplicação está sendo aplicada para uma adição entre dois números. Tá? Perceba aí que eu tenho aqui o parêntese. Aí você pode pensar, mas eu não teria que começar resolvendo parênteses? Sim, só que como a gente vai aplicar a propriedade distributiva, a gente vai fazer o quê? Eu vou multiplicar 5 vezes 12, aí vou somar, claro, com a multiplicação de 5 vezes 25. Eu vou colocar aqui para o lado. Ó. 5 vezes 12 está aqui, mais, esse sinal de mais ele veio daqui, ó. 5 vezes 25. Está aqui o 5 vezes 25. Aí a gente vai resolver essa propriedade. Então, para a gente poder resolver, eu começo resolvendo sempre as multiplicações, tá? Sempre multiplicação e divisão primeiro, e só depois a gente resolve a adição e subtração. Nesse caso, eu só tenho multiplicação e adição, então eu começo resolvendo a multiplicação. Então, aqui eu tenho, olha, 5 vezes 12 para a gente resolver, o resultado 60. E 5 vezes 25, o resultado 125. E agora, professor, preste atenção que o sinal que você tinha aqui no meio era o sinal de mais. Ele continua lá no meio, tá? Você repete ele. Para quê? Para você poder finalizar esse cálculo. Que aí você vai ter aqui 60 mais 125, o resultado 185. Então, aqui a gente aplicou a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Ok? Então, você só pega esse valor e multiplica por cada uma das parcelas que você tinha lá dentro do parêntese. Se você for observar, essa mesma situação se aplica para a subtração. Quer ver? Vamos ver aqui um exemplo de subtração. Então, eu tenho 6 vezes 18 menos 13. Ok? Então, preste atenção que eu tenho uma propriedade distributiva da multiplicação em relação à subtração. Como é que se faz? Do mesmo jeito que a gente fez esse anterior. A única diferença é que eu tenho uma subtração agora. A multiplicação, então, vai ficar assim, ó, 6 vezes 18, tá? Eu vou usar o sinal de menos lá no meio. 6 vezes 13. Vamos montar ela, então. Aqui, ó, 6 vezes 18. O sinal de menos, ó, vem para o meio. 6 vezes 13. Está aqui o 6 vezes 13. Beleza? Agora, a gente vai resolver isso aqui. Lembra lá que como eu tenho, ó, eu resolvo primeiro multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Nesse caso, eu só tenho multiplicação e subtração. Primeiro, multiplicação. Então, a gente vai resolver 6 vezes 18 e vai resolver 6 vezes 13. Então, 6 vezes 18, resultado 108. E 6 vezes 13, resultado 78. Tá? Se você tem dúvida em como fazer essa multiplicação, você pode montar a multiplicação para resolver, do mesmo jeito como deveria ser feito aqui também, monta a multiplicação e resolve. Se você tem dúvida em como resolver isso aqui, assiste a aula lá de multiplicação de números naturais. Beleza? Então, vamos continuar. Esse sinal de menos aqui, olha, ele se repete aqui no meio, que é para eu ter a operação que a gente vai fazer, que é a de subtração. Então, vai ficar 108 menos 78. O resultado, 30. Então, aqui a gente aplicou a propriedade distributiva da multiplicação em relação à subtração. Então, a gente identifica aqui que a propriedade distributiva ela se aplica tanto para quando você tem uma multiplicação em relação à adição, que é esse primeiro caso, a multiplicação e a adição, como também se aplica para a multiplicação em relação à subtração. Beleza? Então, tenha muito cuidado em aplicar ela para que você não se complique nisso daí.
a última propriedade que a gente tem é a propriedade do elemento nulo. Tá? Em toda multiplicação que tem o zero como um dos fatores, o produto é zero. Porque o zero ele é o elemento nulo da multiplicação. Beleza? Então, vamos ver um exemplo aqui. Se eu fizer 6 vezes 0, o resultado é zero. Tá? Se eu fizer 0 vezes 4, o resultado é zero. Se eu fizer 0 vezes 1 milhão, o resultado é zero. Ou seja, qualquer multiplicação que você fizer por zero, o resultado vai dar zero, porque o zero ele é um elemento nulo, tá? Da multiplicação. Então, essas são as propriedades que a gente tinha para ver a respeito da própria multiplicação, beleza? Então, se você gostou aí, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as nossas notificações, tá, galera? Então, essa era a aula que a gente tinha para hoje. Então, até mais. Valeu!